O som dos meus saltos ecoava no corredor vazio do escritório. A noite já havia tomado conta de Lisboa, e a luz branca das luminárias sobre minha mesa era a única ainda acesa no 24º andar. Lá fora, a cidade brilhava com seu caos silencioso, uma mistura de luzes de neon e carros em movimento. Eu vestia uma saia lápis preta que abraçava minhas curvas e uma blusa de seda marfim, levemente desabotoada na gola. Um detalhe mínimo, mas suficiente para me sentir mais confortável depois de tantas horas de trabalho. Minhas pernas, envoltas em meias de renda escuras, se moviam com precisão enquanto eu me inclinava sobre o teclado, revisando o relatório que precisava entregar logo pela manhã. Uma batida suave na porta me tirou da concentração. Ainda aqui, Helena? Reconheci a voz imediatamente. Vicente. Virei a cabeça e o vi encostado no batente da porta com seu típico ar despreocupado. Alto, com o terno ligeiramente desalinhado após um dia exaustivo e aquele olhar de quem sempre está prestes a fazer algo proibido. Ele me observava com um sorriso que eu conhecia bem demais. O relatório não vai se escrever sozinho, respondi com um leve sorriso, endireitando-me na cadeira. Eu sei. Mas vale mesmo a pena sacrificar toda a sua noite por isso? Ele caminhou lentamente até minha mesa, parando ao meu lado. A maneira como seus olhos percorreram meu corpo não foi coincidência. Nunca havíamos nos tocado, mas entre nós sempre existiu essa tensão flutuante, como uma corda prestes a se romper. Se eu não terminar hoje, o chefe vai me matar, brinquei, fechando a pasta de documentos. Eu poderia te oferecer algo bem mais interessante do que ficar aqui digitando até o amanhecer. Suas palavras estavam carregadas de um duplo sentido impossível de ignorar. Ah, é? E o que sugere? Ele tirou do bolso uma pequena chave dourada e a girou entre os dedos. Uma aventura. Levantei uma sobrancelha, intrigada. Essa chave é a do escritório do diretor. Seu sorriso se alargou, carregado de malícia. Não sei você, mas sempre achei aquele lugar formal demais. Olhei para ele com cautela, sem saber se estava brincando. Mas o brilho nos olhos dele era real. Está insinuando que entremos? Isso e mais. Ele se inclinou em minha direção, baixando a voz. Você e eu. Lá dentro. O ar pareceu ficar mais denso entre nós. A ousadia no tom de voz dele, a confiança com que dizia aquilo. Não era apenas uma proposta, era um desafio. Meu coração batia forte, mas em vez de recusar, fiz algo que até eu mesma não esperava. Levantei-me lentamente, alisei a saia e segurei seu olhar com um sorriso travesso. Me mostre o que tem em mente. Vicente sorriu com aquela confiança desavergonhada e, sem dizer mais nada, deslizou a chave dourada na fechadura. Com um clique quase imperceptível, a porta do escritório do diretor se abriu, revelando um espaço muito mais luxuoso do que eu imaginava. Entrei primeiro, sentindo como meus saltos afundavam levemente no carpete aveludado cinza. A iluminação era suave, apenas algumas luminárias modernas projetavam uma luz delicada sobre os móveis escuros e elegantes. Uma enorme mesa de madeira de nogueira dominava o ambiente, de frente para uma parede de vidro com vista panorâmica de Lisboa. Atrás dela, uma poltrona de couro preto, com um design minimalista, mas indiscutivelmente imponente. Uau! Murmurei, passando os dedos pela superfície polida da mesa. Nunca tinha entrado aqui. Eu também não. Vicente fechou a porta atrás de si e apoiou as costas contra ela. Ele me observava com uma intensidade que fez um arrepio percorrer minha nuca. Tirei o blazer e o deixei sobre o encosto de uma das cadeiras auxiliares. Senti o peso do olhar dele percorrendo meu corpo. Minha blusa de seda, delicadamente abotoada,
deixava entrever a renda do meu sutiã preto sempre que eu me movia. Você tem razão, continuei, sem me virar. Este lugar é sério demais. Não é? A voz dele estava mais baixa, mais envolvente. E você, perfeita demais para este lugar. Sua proximidade era quase imperceptível, mas eu sabia que ele havia se aproximado. Virei-me lentamente. Perfeita? Vicente sorriu, como se estivesse esperando que eu o desafiasse. Perfeita demais para não querer quebrar as regras. Suas palavras pairaram no ar. Não sabia se era o ambiente, a hora, a adrenalina de estar em um lugar proibido, mas tudo naquela situação me fazia querer jogar. Com um movimento tranquilo, sentei-me sobre a mesa do diretor e descruzei as pernas lentamente. Talvez você me surpreenda. Vicente inclinou a cabeça, me avaliando. Talvez sim. Em questão de segundos, suas mãos se apoiaram na borda da mesa, de ambos os lados do meu corpo. Sua proximidade foi um choque de eletricidade contra minha pele. Ainda não tínhamos nos tocado, mas a tensão era insuportável. Senti meu coração acelerar quando seus dedos roçaram o tecido da minha saia. Um gesto mínimo, mas suficiente para provocar um arrepio. Sabe o que tornaria esta noite ainda mais interessante? Murmurou. Me surpreenda. Vicente deslizou a mão dentro do paletó e puxou o celular. Ligou o aparelho e o apoiou sobre uma estante próxima, garantindo que ficasse no ângulo perfeito. Me diga que nunca teve curiosidade. Meus lábios se entreabriram em surpresa. Gravar. Só para nós dois. Ele deu de ombros, com um sorriso malicioso. Uma lembrança de uma noite, inesquecível. Eu sabia que deveria dizer não. Que era loucura, que poderia dar errado. Mas o brilho nos olhos dele, a maneira como sua respiração roçava minha pele, o toque sutil de suas mãos sobre a seda da minha blusa. Tudo nele gritava perigo. E isso só me fazia querer mais. Inalei profundamente e cruzei as pernas de novo, roçando nele intencionalmente no processo. Se fizermos isso, sussurrei, olhando diretamente para ele. Não tem volta. Nunca teve. A decisão estava tomada. Com um movimento lento, estendi a mão e apertei o botão de gravação na tela do celular. A luz vermelha piscou suavemente. A noite estava apenas começando. A luz vermelha da gravação pulsava suavemente na tela do celular de Vicente. Um testemunho silencioso da nossa loucura. Senti o calor subir pela minha pele ao perceber o que estava prestes a fazer. Minha respiração era pausada, mas meu coração batia forte. Vicente sorriu, saboreando minha reação. Ele não tinha pressa. Me observava como se soubesse que a antecipação era parte do jogo. Você não vai se arrepender, sussurrou. Sua mão roçou minha coxa sobre o tecido da saia, subindo devagar, quase de forma calculada. O toque dele era quente contra minha pele, provocando um arrepio prazeroso. Eu já estava perdida. Apoiei uma mão sobre a mesa do diretor, sentindo a madeira fria sob meus dedos. O contraste com o calor do toque dele só fazia meu corpo reagir com mais intensidade. Fechei os olhos por um momento, deixando-me levar pela sensação. Olhe para mim, ordenou em voz baixa. Obedeci. Seus olhos escuros estavam fixos nos meus, mas sua expressão já não era apenas travessa, e sim faminta. Lá fora, Lisboa continuava brilhando na noite, alheia ao nosso pequeno universo de loucura. Não sabia quanto tempo tínhamos ficado assim, mas de repente, um barulho no corredor nos congelou. Um som claro e definitivo, o eco de passos se aproximando. Abri os olhos de repente e olhei para Vicente. Ele ficou imóvel por um segundo, sua mandíbula tensa.
Merda, sussurrou. A adrenalina explodiu no meu peito. Quem diabos pode estar aqui a essa hora? Murmurei. Vicente se afastou de mim rapidamente e desligou a tela do celular, mas não pegou o aparelho. A gravação ainda estava rodando. Nos movemos em silêncio, como dois ladrões pegos em flagrante. Minhas mãos foram direto para minha blusa, tentando abotoá-la o mais rápido possível, enquanto ele se aproximava da porta com movimentos cautelosos. O som dos passos parou bem do outro lado da porta. Meus pulmões pareciam ter esquecido como respirar. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, tentando encontrar uma desculpa, uma justificativa, qualquer coisa que nos salvasse caso fossemos pegos ali dentro. De repente, o celular de Vicente vibrou dentro do bolso de seu paletó, provocando um som seco contra a madeira da mesa. Nos entreolhamos em puro terror. Lá fora, alguém girou a maçaneta da porta. Estava trancada, mas apenas por fora. Se a pessoa do outro lado tivesse outra chave. Os segundos se arrastaram como uma eternidade. A porta permaneceu fechada. Ninguém tentou forçá-la. E então, depois do que pareceram horas, os passos se afastaram lentamente até desaparecerem. Minhas pernas estavam tão tensas que eu mal conseguia me mexer. Vicente se apoiou contra a parede, soltando uma respiração silenciosa. Me diz que isso não foi a coisa mais malditamente excitante que já aconteceu com você. Eu não sabia se ria ou se o socava. Excitante? Estivemos a um passo de sermos pegos. Mas não fomos. Seu sorriso voltou, mais sombrio. E ainda não terminamos. Antes que eu pudesse responder, o celular dele vibrou de novo. Dessa vez, ele pegou o aparelho e olhou para a tela. Sua expressão mudou. O que foi? Perguntei, inquieta. A gravação, murmurou, deslizando o dedo pela tela. Meu estômago se revirou. Parou? Vicente levantou o olhar para mim. Não. Mas foi enviada automaticamente para minha nuvem. Um arrepio percorreu minha espinha. O quê? Está configurado assim. Por segurança. Ele franziu a testa. Eu não pensei. Levei as mãos à cabeça, tentando processar o que ele acabava de me dizer. Um arquivo de vídeo privado. Gravado no escritório do diretor. Conectado à conta pessoal dele na nuvem. Me diz que ninguém tem acesso a isso. O silêncio de Vicente me fez sentir um medo completamente diferente daquele de alguns minutos atrás. Diz que ninguém pode ver esse vídeo, Vicente. Ele fechou os olhos por um momento e soltou um suspiro. Quase ninguém. Senti o chão sumir sob meus pés. Quase. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Minha ex-namorada. Sua ex-namorada? Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. A ideia de que outra pessoa, alguém que não deveria, pudesse ver aquele vídeo proibido me fez sentir como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim. Vicente passou a mão pelos cabelos, claramente tenso. Não é o que você está pensando. Ah, não? Cruzei os braços, sentindo a adrenalina ainda me fazer tremer. Então explica, porque parece que acabamos de cometer a pior burrice das nossas vidas. Ele exalou, frustrado. Quando estávamos juntos, compartilhávamos algumas coisas, como o acesso à minha nuvem. Mas a conta é minha, ela não deveria conseguir entrar. Não deveria. Mas podia. Minhas pernas, que minutos antes estavam entrelaçadas ao redor dele num jogo perigoso, agora tremiam de puro pânico. Me diz o nome dela. Vicente franziu a testa. Pra quê?
Porque se essa garota odeia o ex-namorado o suficiente, ela vai querer vingança. Minha voz estava afiada. E eu sou a peça perfeita para acabar com você. Sua mandíbula ficou tensa. O nome dela é Sofia. Esse nome me soava familiar. E então, de repente, me lembrei. Sofia trabalhava em outra empresa no mesmo prédio. Já tinha passado pelo nosso escritório algumas vezes e, se eu não estava enganada, ainda tinha contato com algumas pessoas daqui. Meu estômago se revirou. Se ela quisesse, poderia nos destruir. Um escândalo. Demissão imediata. Uma vergonha pública. Temos que apagar esse vídeo, declarei, minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. Vicente já estava desbloqueando o celular. Vou entrar na conta agora e deletar. Mas assim que ele abriu a tela, vi toda a cor sumir do seu rosto. Não pode ser. Me inclinei para ver o que o deixou assim. Uma mensagem de Sofia. Sofia, material interessante que você guarda na sua nuvem, Vicente. Você deveria ser mais cuidadoso com seus segredos. Merda. O pânico me atingiu em cheio. Ela viu. Vicente não respondeu. Seus olhos continuavam grudados na tela. Sofia, nos vemos amanhã. Talvez eu queira negociar. Um vazio frio se instalou no meu peito. Negociar? O que isso quer dizer? Vicente fechou os olhos por um instante, como se tentasse encontrar uma solução dentro da própria mente. Não sei. Mas ele sabia. Sofia não era burra. Ela sabia que tinha poder sobre nós. A questão era o que ela faria com ele. A ideia daquele vídeo estar nas mãos dela me fez sentir vulnerável de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Respirei fundo, obrigando-me a pensar com clareza. Se até amanhã não tivermos uma solução, engoli em seco, podemos perder tudo. Vicente me olhou, e, pela primeira vez desde que o conhecia, vi algo em seus olhos que nunca estivera lá antes. Medo. O início de um novo jogo. Na manhã seguinte, acordei com o estômago revirado. Tentei agir com naturalidade no escritório, mas cada vez que meu celular vibrava, sentia que meu coração ia sair pela boca. Às 10h15, uma mensagem de Vicente apareceu na tela. Vicente, nos encontramos às 14h. Sofia quer conversar. Era o momento da verdade. E na minha mente, só havia uma pergunta. Qual seria o preço que ela exigiria pelo nosso segredo? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.